E pela primeira vez eu me aventurei numa maratona literária. Qual foi o saldo? 5 livros lidos em 15 dias. Acho que tá bom, né? Fala, galerinha! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Então, se tu gosta de livros e maratonas, já te inscreve no canal e já deixa aquele joinha, porque hoje eu vou contar pra vocês como que é participar de uma maratona literária. Pois bem, quem já está acostumado a rodar por esse booktube já deve ter ouvido falar das maratonas do Vitor, do Geek Freak. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Geralmente ele faz essas maratonas, uma no verão e uma no inverno. Esses são momentos em que a gente se dispõe a ler mais do que a gente leria normalmente e rolam alguns desafios para a escolha dos livros. Esse ano, a temática da maratona foi distópica e ele chamou mais 4 booktubers para montarem os times com ele. Quando eu vi o vídeo de abertura, acabei me animando bastante para participar e escolhi o time de guerrilha, que foi comandado pelo Bruno Neut, do canal Navegando, e também vai estar o link do canal dele aqui na descrição. Então, como cada time tem os seus desafios, eu vou comentar com vocês os 5 desafios do time da guerrilha e os livros que eu escolhi para completar cada um deles. O primeiro deles era ler um livro premiado, seja o Hugo, Névola, Jabuti, qualquer prêmio. E a minha escolha foi o Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que ganhou um Hugo em 1960. E esse livro é incrível. Ele conta a história do Charlie Gordon, que é um cara que tem uma deficiência cognitiva. Depois, mais adiante, é descrito que ele tem fenilcetonúria. E ele é convidado para participar de um experimento, no qual ele vai passar por uma cirurgia para se tornar inteligente. Esse livro ele é todo descrito em forma de diário. E os médicos pedem para que Charlie escreva todos os dias para que eles possam observar se a cirurgia está ou não fazendo efeito. Então a gente começa alguns dias antes desse procedimento e a gente consegue ver a vontade que ele tem de participar da cirurgia e realmente ser inteligente para ser como os outros. A gente consegue ver pela própria grafia dele. Tem muitas palavras que ele escreve errado, ele tem pouco vocabulário e não tem pontuação nenhuma nas coisas que ele escreve. Então, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo essa melhora progressiva até na escrita dele. E toda essa jornada que a gente acompanha com ele acaba sendo bem dolorida, porque várias verdades do mundo vão atingindo ele e ele percebe que de repente aquilo que ele achava que era uma coisa, na verdade é outra. Amigos que ele achava que ele tinha, na verdade não são tão amigos assim. A forma como ele tem que lidar com todas essas novas situações é bem interessante. Como os médicos comentam, o intelecto dele está avançando, mas a inteligência emocional dele não. Então ele não sabe como lidar com todas essas informações que ele está recebendo e essa nova forma de ver o mundo. Aí eu contei tudo isso para vocês e vocês me perguntam, mas quem diabos é Algernon, do título? Algernon é um ratinho. O Algernon passou pelo mesmo processo que o Charlie e ele é um ratinho super inteligente. Ele acaba formando um vínculo muito forte com o Charlie por eles terem passado pela mesma coisa. E às vezes eles até fazem uns labirintos, algumas provas juntos para medir a inteligência de um e de outro. E essa ligação que eles têm um com o outro acaba tomando grande importância em algumas decisões que Charlie toma mais adiante no livro. Essa história foi publicada como conto em 1959 e depois como um romance em 1966. Em 68, ela ganhou um filme, que se eu não me engano chama Os Dois Mundos de Charlie. Mas eu acho importante a gente mencionar a linguagem que foi usada nessa história. O tempo todo se usa o termo retardado. Então, eu achei bem interessante que a editora não quis tirar esse termo, optou por manter. Eu não sei se a ideia da editora foi exatamente essa, mas o fato de ainda estarem usando essa palavra nos causa um impacto e um desconforto bem grande cada vez que a gente lê isso. Esse livro ele é categorizado como uma ficção científica, mas eu acredito que seja só por parte da experiência, dos experimentos que eles realizam. Eu acho que isso daí é só o pano de fundo da história. Eu acho que a temática é muito mais profunda. Essa história ela tem 1000 camadas, então a gente tem as relações humanas sendo abordadas, a crença na ciência, a crença em Deus, os laços familiares também. E a gente passa por uma explosão de sentimentos quando a gente está lendo esse livro. Ele é inclusive leitura obrigatória no ensino médio lá nos Estados Unidos e eu acho que com certeza deveria ser aqui também. O segundo desafio era ler um livro de um autor que te decepcionou na última experiência. Para esse eu escolhi o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Na primeira vez que eu li, eu lembro que eu fiquei extremamente decepcionada com o final desse livro. Eu, se eu não me engano, acho que eu cheguei a dar 2 estrelas para ele e eu achei que agora era uma boa oportunidade de eu tentar ler novamente com uma outra cabeça e realmente funcionou. Nessa história, a gente acompanha o Guy Montag, que ele é um bombeiro. Só que nesse mundo distópico, os bombeiros não apagam incêndios, eles provocam incêndios. Provocam incêndios em livros, porque livros são proibidos. Qualquer pessoa que seja pega com o livro pode inclusive ser queimada junto com ele.
As pessoas costumam usar uma droga para se manterem alienadas da realidade e em todos os lugares tem TVs, que ficam passando programação 24 horas para que elas possam preencher a cabeça delas com qualquer bobagem e assim elas não têm tempo de ficar pensando muito. Só que o Guy acaba conhecendo uma vizinha que ela é bem diferente. Ela gosta de observar a natureza, ela gosta de sentir a chuva, ela gosta de conversar com a família dela, que era uma coisa muito difícil naquela sociedade, e isso acaba provocando uma confusão na cabeça dele. E aí ele começa a se questionar o que tem de tão errado nos livros que eles precisam ser queimados assim à torta e à direita. Nessa segunda leitura eu aproveitei muito mais a história. Eu percebi que o valor desse livro ele tá nos diálogos e ele tá no que acontece durante a história. O final, ele só tá lá porque o livro precisa terminar em algum momento. Depois de um tempo, a gente percebe que algumas histórias, o objetivo delas não é nos explicar o que aconteceu com o personagem A ou B, e sim nos fazer pensar sobre alguns pontos de vista que a gente vai tendo no decorrer da história. E que para perceber isso, a gente não precisa do final da história. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a olhar o Fahrenheit com outros olhos. E aí eu percebi o verdadeiro valor desse livro. Como eu acabei lendo na versão digital, agora eu quero comprar uma versão física para ter aqui comigo para reler ainda muitas vezes durante a vida. O terceiro desafio era ler um livro de um autor envolvido em alguma polêmica. Polêmica esse desafio, né? Então não tinha como eu escolher outra pessoa que não o Lovecraft. E existe alguém mais polêmico do que esse cara? Racista, antissemita, xenofóbico. Eu já tinha tentado ler alguns contos desse autor em outros momentos da minha vida, mas tirando A Cor que Caiu do Espaço, não achei graça nenhuma. Mas como meu namorado tinha esse livro bem curtinho parado aqui, eu disse, vou pegar pra ler e vou dar uma última chance. Esse livro acho que ele tem 130 páginas. Então eu pensei, se for tão ruim, pelo menos não vou sofrer tanto assim. Mas definitivamente, isso aqui não é pra mim. O cara é prolixo demais, o cara é extremamente descritivo, as histórias não têm nem pé nem cabeça. Eu não consegui ver sentido em nada do que eu li aqui dentro, além de perceber esses problemas de racismo e xenofobia em vários contos. Essa leitura, ela não foi nem um pouco prazerosa, mas pelo menos eu tô de consciência limpa. Eu posso dizer agora de boca cheia que eu não gosto do Lovecraft, nem do trabalho dele, nem dele como pessoa. Ponto final. O quarto desafio era ler um livro de um autor já falecido. E quem eu escolhi? O Shakespeare. Exatamente, tu quer alguém mais morto do que ele, que escreveu os trabalhos dele lá em 1600 e bolinha? Uma coisa que eu gosto dele é que as peças são bem rápidas de ler. E se tu pegar as comédias pra ler, tu fica abismado com o tipo de piada que o cara fazia naquela época. Dessa vez, então, eu li O Mercador de Veneza. Essa história conta a história do mercador, que ele acaba pegando dinheiro emprestado com um judeu pra dar pro amigo dele, pra que esse amigo possa ter a chance de se fazer de nobre e cortejar uma princesa. Só que rola uma quantidade absurda de desencontros. O judeu tá louco pra ferrar o mercador, são 527 pretendentes querendo cortejar a mesma princesa, mas é cada tapa na cara que os personagens tomam. E sem contar que as mulheres nessa obra, elas têm uma importância grande na história, que me deixou bem surpresa, pra época quando ela foi escrita. Eu sei que é uma ótima pedida pra quem quer relaxar um pouco e ler uma coisa bem rapidinho. E se tu for mesmo ler um Shakespeare, eu sempre recomendo as versões da LPM Pocket, porque elas não são em verso, que facilita bastante a leitura. O quinto desafio era escolher um livro com uma temática pós-apocalíptica, distópica ou utópica. Para esse desafio, eu escolhi um livro que eu já queria ler há muito tempo, mas por algum motivo ele sempre acabava ficando para uma próxima, que foi o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Vocês lembram daquele filme, né, do Will Smith? Pois então, a história é mais ou menos essa aí. No livro, a gente tem sim uma epidemia, só que ela não é de zumbis, ela é de vampiros. E ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa com isso, eu achei isso genial. Então a gente acompanha o Robert, que ele só pode sair de casa durante o dia, né? Enquanto ele tenta descobrir alguma forma de pegar uma pessoa contaminada para tentar reverter esse quadro e transformar ela num humano novamente. A gente consegue sentir essa sensação claustrofóbica, ao mesmo tempo em que a gente fica muito desesperado, quando a gente percebe que ele tá na rua e já começou a anoitecer. E a gente também consegue, inclusive, se sentir cansado, só de ver o trabalho que ele passa para ficar pendurando dentes de alho por aí. Eu achei engraçada a forma como ele tá sempre consultando o Drácula do Bram Stoker. E antes que vocês digam que eu só sei falar disso, não fui eu, tá? Tá escrito no livro. Ele também precisa aprender sozinho sobre biologia e metodologia científica para testar algumas hipóteses dele, fazer alguns experimentos nessa tentativa de reter essa epidemia. E para não entregar mais da história, eu só vou dizer que o final é maravilhoso. É completamente diferente do final do filme e é incrível, é muito bom. E esse é outro dos livros que deixa a gente refletindo por horas depois de terminar a leitura.
Fechamos essa maratona, então, com um saldo de 5 livros. 5 livros curtinhos, mas com mensagens bem profundas. E o que eu consegui tirar de toda essa experiência é que realmente pode valer a pena, se a gente conseguir uns dias para focar na leitura e realmente mergulhar nos livros. Eu gostei bastante dessa experiência, mas principalmente das escolhas de livros que eu fiz. E provavelmente, se tiver alguma outra maratona rolando e eu conseguir conciliar com os meus horários, certamente eu vou participar de novo. Eu sugiro que todos participem ao menos uma vez, pelo menos para sentir o gostinho de como que é. Então, se tu também participou da MLV 2022, deixa aqui nos comentários qual foi o teu time e quais as leituras que tu escolheu. E se tu não participou, já deixa aquela curtida marota no vídeo e aproveita para se inscrever no canal. Assim a gente consegue conversar mais sobre livros e já dá um gás para te motivar nas leituras. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, galerinha. Até mais!